Quero beber, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. Tudo de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém? Podes assentar. Aleluia, glória a Deus, né, por mais esse dia, por esse dia tão especial, onde nós estamos felizes como igreja. E o texto que Deus colocou no meu coração é este: de fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres, amém? Vamos falar todos juntos? 1, 2, 3 e... De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres, amém, né? Glória a Deus, porque Deus é um Deus poderoso, gracioso, e Ele é aquele que cuida de cada detalhe da nossa vida. Eu quero agradecer a você que está aqui nos visitando nessa noite, você que é familiar, né, de alguém que vai passar pelo batismo, ou você que ficou sabendo desse dia tão especial que nós estamos vivendo como igreja do Senhor e veio aqui celebrar conosco. Nosso muito obrigado, né, por você estar conosco. Isso alegra o nosso coração. Todas as igrejas, denominações aqui representadas, né, eu não vou citar nomes para eu não esquecer de alguma, mas eu agradeço a Deus pela vida de cada uma de vocês, né, de estarem aqui por cada igreja, e nós louvamos o Senhor por este momento. Estamos muito felizes como igreja, porque Deus realmente é um Deus que salva vidas, que transforma. Peço desculpas, nós tivemos alguns problemas técnicos, né, no início do culto, mas graças a Deus, uma equipe ali, Deus abençoou e já resolvemos. Eu quero convidar à frente aqui, para estar junto comigo nesse momento, aqueles que vão passar logo após pelo batismo, e eu vou convidar por ordem alfabética, e vou ler para eu não esquecer o nome de ninguém, né? Eu quero convidar o Abraão, que vem aqui à frente, que você possa aplaudir o Senhor pela vida do Abraão. Pode vir cá, Abraão, perto de mim aqui. Pode ficar do meu lado aqui, tá bom? Isso, meu amigo Abraão. Alessandra Marinho também pode vir. Ariane Victória. Bruna Godinho. Davi Linhares, da Visão. Fica um pouco desse lado e um pouco do lado de lá. Fica do meu lado de cá, Davi. Edalmo Carvalho. Eloá Silva. Eusilane Mota. Guilherme Ribeiro. Joelson dos Santos. Nosso grande Kaique Ferreira, meu amigo Kaique. Luana Oliveira. Ludmila Coelho. Marlon Silva. Maria Clara. Maria Luísa. Marcelena.
E vitória, né? Ela é vitória até no nome, né? De Jesus, então é vitória mesmo. Nós louvamos muito a Deus pela vida desses irmãos, dessas irmãs que decidiram batizar-se, né? Alguns, né, são filhos de membros da igreja, mas ninguém nasce salvo e nem crente. Todos têm que ter um encontro um dia com o Senhor Jesus, e eles decidiram por Jesus. Estão aqui outros irmãos que agora são irmãos que nós não conhecíamos, né? Mas que Jesus transformou a vida deles, falou ao coração deles. Muitos aqui são fruto do encontro com Deus, e naquele retiro ali de fim de semana tiveram um encontro com Deus, tiveram suas vidas mudadas, e agora estão aqui nesse dia de batismo para testemunhar publicamente a fé deles em Jesus, amém? Então isso alegra muito o nosso coração. Sabe por quê? A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E eu não posso ganhar uma alma para Jesus, ou melhor, fazer que alguém se converta, ou salvar alguém, eu não posso. Você não pode salvar alguém, você pode pregar, e Jesus salvar. Então nós vemos tantas vidas salvas, alegra o nosso coração, é sinal da bênção do Senhor sobre nossas vidas. E eu declaro que cada um desses vão gerar outros para o Senhor, amém? Né? Eles vão gerar outros, nós teremos outros dias de festa como este, amém? Eu quero convidar o Cristiano. O Cristiano é o vice-presidente da nossa igreja, é uma bênção nas nossas vidas. Quero convidar ele para orar, agradecendo pela vida desses irmãos. Vem cá, Cristiano, fica perto de mim aqui. E eu não posso convidar todo mundo, mas eu posso convidar ele representando a igreja aqui. Uma igreja que Deus tem nos dado a graça de andarmos juntos, de andarmos em unidade, em oração, em busca. E Deus hoje tem dado fruto desse trabalho. Mas eu tenho certeza que é o início de muito do que o Senhor irá fazer. Então o Cristiano aqui vai orar, mas ele representa uma igreja que anda em unidade, que estamos juntos. Porque ninguém sozinho faz nada. Não é o pastor que fez, né? Não é você, mas somos nós, abençoados por Deus, amém? Cada oração sua, cada contribuição, você faz parte da salvação de cada vida, né, que entregar-se a Jesus neste tempo em nossas vidas. Então ore para nós, Cristiano, entregue essas vidas ao Senhor e agradeça. Vamos ficar de pé, vamos orar juntos. Nosso Deus, nosso Pai, nosso coração nesta noite se alegra diante do Senhor, Pai. Pai, nós vivemos muitos desafios aqui na terra, e um deles, Senhor, é pregar a Tua palavra, mas nós cremos no Senhor. Nós cremos que o Senhor tudo pode, ó Deus. O Senhor falou ao coração dessas vidas, e eles entenderam, Senhor, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E hoje nós te louvamos, nós te adoramos por essas vidas, ó Deus. Segura nessas mãos, ó Deus. Fortaleça o Senhor na tua presença, e que eles possam ter olhar só para o Senhor, ó Deus. As dificuldades elas vão virem, as lutas elas vão existir, ó Deus, mas o Senhor vai estar à frente de cada um aqui nesta noite. Que hoje, Senhor, nesta noite, eles declaram para o mundo que morreu para o mundo, e Senhor, e vai viver para o Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Obrigado por cada vida, obrigado por cada família, obrigado por cada convidado que veio, ó Deus, aqui nos honrar com a sua visita, e juntos adorarmos o Senhor por esse momento precioso, ó Deus. E eu creio que muitas pessoas vão ser alcançadas, Senhor, pelo teu amor, porque nós estamos orando, nós estamos buscando, ó Deus, e entregando São José de Ubá nas tuas mãos, para a honra e glória do teu santo nome. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém. Amém, né? Glória a Deus, poder sentar. Logo após o louvor, estará adorando com mais um cântico, e aí a gente vai passar o momento do batismo. Vai subir 2, depois que batizar mais 2, para que eles possam ver também o batismo, né? Nós combinamos por ordem alfabética, mas se for dupla, né, já está bom, mesmo que não seja por ordem alfabética, vai 2, depois mais 2, e assim, né, vai dar tudo certo. Os irmãos do louvor podem tomar a frente novamente, por favor.
Vamos colocar de pé de novo? Vamos adorar mais um pouquinho? Adorar nunca é demais, né? Vamos pedir ao Senhor para fazer morada nos nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas decisões, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Sabemos como o mundo está difícil, caminhar sozinho está impossível. Então, convide ao Senhor para fazer morada no seu coração. Diga com toda a sua voz, pode entrar. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Eu sou seu lar. Vem fazer morada. Sou a sua
Aleluia. Canta, igreja. Esse é o teu lar. Daqui pra frente eu não quero mais. Diga, pode entrar, pode. Entrar a casa esse é o teu lar. Esse é o teu lar. Mas viver sem ti. Amém? Podeis assentar.
Sandra, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, nós, como igreja, o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó, não está muito frio não, tá? Pode ficar tranquilo quem está com medo. Só na hora que entra, né, Eusilane? Depois fica quentinha, né? Eusilane, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seu irmão Edalmo, você crê em Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz o Davi que está gelada, gente, mas eu acho que não está não, hein? Davi, né, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Sim. Sim, eu acho que está tremendo, tadinho. Mas sim, né, nós entendemos. Mediante a sua pública profissão de fé, nós o batizamos como igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, o Kaique é o mais corajoso. Ele falou, não tem medo de água fria, nada me para, né? Kaique, você crê em Jesus como o seu único e suficiente Salvador e Senhor? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, nós como igreja o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bruna, você crê em Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó, nós estamos formando uma geração de crentes vencedores e corajosos. Nem água fria cerca, amém?
Ariane, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria Clara, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o Marlon, irmãos. E Marlon, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, nós como igreja o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Luana, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Sim. Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, nós como igreja batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a Ludmila. Ludmila, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Sim. Sim, bem forte, viu? Mediante a sua pública profissão de fé, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais ou menos. Esta é a Loá. Loá, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, nós como igreja a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz a Vitória que está muito gelada, gente. Eu acho que não está, não. Vitória, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Sim. Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, esse é o Guilherme. Guilherme é forte igual eu. Quase pedi alguém para me ajudar, mas vai dar certo, em nome de Jesus, né? Guilherme, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Bem,
Mediante a sua pública profissão de fé, nós como igreja o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seu irmão Joelso, né? Irmão Joelso, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Eu creio sim. Amém, né? Mediante a sua pública profissão de fé, nós como igreja o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a Maria Luísa, também conhecida como Malu, né? Maria Luísa, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Sim, né? Mediante a sua pública profissão de fé, nós como igreja batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a irmã Márcia. Márcia, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, nós como igreja batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dar prosseguimento ao culto, louvamos o Senhor pela vida de cada um, tá bom? Deus abençoe. Prosseguindo aqui o nosso culto, momento das primícias, lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Chamar a irmã Néia. Enquanto a irmã Néia estiver louvando ao Senhor, vocês que vieram preparados para seus dízimos e suas ofertas, vocês poderão estar depositando aqui na frente no Calufácio. Eu vou estar orando por cada um que vai ofertar e que vai dar o seu dízimo. Senhor nosso Deus, nós consagramos a vida de cada servo que vem aqui à frente trazer seu dízimo, sua oferta, Senhor. Que o Senhor abençoe, Pai, fartamente a vida deles e que nunca há de faltar no seu celeiro, Pai, algo algum, Pai. Supra eles a necessidade de cada um e que cada um nessa noite também oferte ao Senhor o seu coração. É o que Ele quer de todos nós. Amém. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei,
tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, amém. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Leis se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Vai, igreja, diga isso pro Senhor. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas Deus manda te falar nesse momento que quão grande é o Senhor na sua vida. Toda a igreja, diga isso, quão grande é o Senhor. Quão grande é o meu Deus. Amém, Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Toda a igreja, vamos lá. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Ô glória, coisa boa. Eu sei que o tempo está corrido, mas antes desse próximo louvor, eu gostaria de contar uma rápida historinha, e ela é muito conhecida, acredito, por quase todos nós. Conta-se que uma senhora ficou viúva com muitos filhos, mais ou menos 5 filhos, e ela passava grande escassez, muita necessidade, as coisas ficaram muito difíceis para ela, e ela morava numa comunidade muito pobre, numa casinha muito ruim, quase caindo, e todas as manhãs ela orava a Deus: Senhor, guarda a mim e a minha família, os meus filhos, principalmente quando vinha chuva, vento,
ela ficava muito aflita e ela começava a orar: Senhor, guarda a minha casa, guarda os meus filhos. E num determinado dia, realmente veio uma chuva muito forte e derrubou a casinha dessa senhora. E os vizinhos, a vizinhança, a comunidade, vendo aquilo, que ela ficou sem casa e sem ter onde morar, resolveram se juntar. Hoje as pessoas fazem vaquinha online, né? Mas se juntaram e começaram a angariar fundos, pedir doações, e rapidamente eles levantaram uma casa de 2 andares para essa senhora. O que eu quero dizer com isso? Para que Deus construa uma nova história na sua vida, é preciso jogar toda a velha história no chão. A história que você viveu até hoje, se você entende que não tem sido a história que tem te trazido benefício, que tem te fazido feliz, que em muitos momentos você faz essa oração: Senhor, tenha misericórdia de mim, da vida que eu estou levando, ou até mesmo a história de alguém da sua família, do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, do seu irmão, da sua irmã, eu não sei, mas você olha e vê que aquela história, ela precisa ficar para trás. Ele precisa construir uma nova história, ou melhor, Deus precisa construir uma nova história na vida dele. Que você nesse momento possa estar meditando ou louvando ao Senhor com essa canção. Pense nisso, ore ao Senhor. Se você não está satisfeito com a história que você construiu até hoje, peça que Ele faça uma nova história na sua vida. E essas pessoas que hoje testemunharam publicamente, elas começaram a caminhada delas, e você tem feito a sua. Vamos levantar, vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor com essa canção, nesse mesmo espírito de adoração. Quem disse que acabou? Quem disse que é o fim? Ainda não acabou, há esperança. Se o próprio autor diz que não é pra ter. Esse autor é Jesus. Ele diz para você nesta noite: ao tempo pra todas as coisas debaixo dos céus, eu creio. Ao tempo pra todas as coisas debaixo dos céus. Diga: eu creio. Eu creio.
podeis assentar. Agora, ouviremos a palavra de Deus. Tudo o que Deus faz, Ele faz por meio da sua palavra e do seu Espírito. Por isso, receba este momento com honra e com o coração aberto. Nesse tempo, permaneça no seu lugar, evite conversas e desconecte-se do celular para estar totalmente conectado com aquilo que Deus vai ministrar. Não saia antes do término, pois você pode perder aquilo que Deus reservou para o final. Deus tem uma palavra que pode mudar a sua vida hoje. Abra o seu coração. Deus vai falar com você. Amém, né? Que Deus possa falar aos nossos corações, e quero dar mais uma vez as boas-vindas, né, a todos, e agora as boas-vindas a vocês, né, como novos membros da nossa igreja, da Primeira Igreja Batista aqui em São José de Ubá. Deus os abençoe grandemente, sejam bem-vindos, né? Todos nós nos alegramos, né, de tê-los como irmãos e também, né, fazendo parte da mesma igreja. Então conte conosco para essa caminhada, que seja uma caminhada de crescimento, né? Esse é só o início daquilo que Deus tem para vocês. Ele tem muito mais, amém? Quero compartilhar uma palavra para nossa edificação, e o nosso tema é o lugar do batismo. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16 dizem assim: Então ele disse: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, né? Então, aqui estão as ordenanças de Jesus, né? Jesus que falou essas palavras que estão registradas na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, para nossa edificação. Então, o batismo é uma das ordenanças mais importantes deixadas por Jesus para a sua igreja. Infelizmente, ao longo do tempo, para muitas pessoas que passaram a desvalorizar o batismo ou enxergar apenas como uma cerimônia religiosa, como uma tradição familiar ou um requisito para se tornar um membro de uma igreja. E na Igreja Batista, uma das principais portas de entrada é sim o batismo, mas o batismo é muito mais do que isso. A Bíblia nos diz que o batismo ele tem um significado muito profundo e muito importante. O batismo não é para produzir salvação, mas é para testemunhar a salvação. Aquele que se batiza está testemunhando que foi salvo em Cristo Jesus. O batismo não é para quem deseja se converter, mas é para quem já se converteu. Não é para quem está buscando a Cristo encontrar no ato do batismo, mas é para quem o encontrou e quer ter uma caminhada agora com o Senhor, uma caminhada de crescimento, uma caminhada de edificação. Por isso a pergunta não é se o batismo salva ou não, porque na verdade ele não salva, né? O batismo é praticado por aquele que foi salvo um dia em Cristo Jesus. Mas a pergunta correta é: qual o lugar do batismo na vida daquele que já recebeu Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida? E o batismo ele é muito importante na nossa vida. O batismo marca o início de uma caminhada com Deus. Ele estabelece uma ruptura com o passado, identifica o discípulo agora com Jesus e se torna uma poderosa declaração pública de fé e obediência ao Senhor Jesus e sua palavra. O lugar do batismo é no início da nova vida com Deus, amém? É no início da nova vida. Pode passar o próximo aí. Marcos 16, versículo 16, que lemos, diz que quem crer e for batizado será salvo. Atos capítulo 2, lá no versículo de número
38, a igreja que nós chamamos da igreja primitiva, a igreja que começou após morte e ressurreição de Jesus e a sua ascensão aos céus, diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Então, logo após as pessoas crerem em Jesus, arrependerem dos seus pecados, então o que ele deve fazer imediatamente é se batizar-se. Aqui o contexto é quando Pedro estava pregando e disse para eles o que eles haviam feito com Jesus, que era tirado a vida dele, que Jesus era o Salvador, e eles ficaram aflitos, diz a palavra de Deus no versículo 37. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Eles chegaram a uma conclusão que eles tinham errado. Eles chegaram à conclusão que eles estavam errados e estavam ali preocupados. O que vamos fazer para redimir, para consertar o nosso erro de ter tirado a vida de Jesus? Então Pedro falou: arrependam, né, cada um de vocês, e seja batizado, e assim vocês receberão o perdão dos pecados. Então o batismo, ele está logo no início da nossa caminhada. Essa é uma das verdades bíblicas que talvez mais esquecida, porque muitas pessoas imaginam que o batismo deve acontecer somente depois de anos que já estão na igreja. Alguns batizam-se depois de anos, mas não é o ideal. Outros dizem assim: olha, você deve batizar depois que você tiver muito conhecimento, depois que você alcançar um nível de maturidade espiritual grande. Mas essa não é a verdade bíblica. Nós sempre vemos na Bíblia que quando alguém cria, ele logo se batizava. Essa não é a prática do Novo Testamento, de ter que crescer, amadurecer. Isso vem após o batismo. É como uma criança, o dia que ela nasceu um bebê, ele precisa do cuidado intenso dos pais, porque senão ele vai morrer. Ele precisa ser cuidado porque ele vai crescer, ele vai desenvolver. Vai chegar um dia que ele não vai ser tão dependente mais do pai e da mãe, que ele vai conseguir comer sozinho, né? Que ele vai conseguir se virar mais sozinho. Mas no início da caminhada ele depende da ajuda. Então assim também, aquele que entregou a vida a Cristo é comparado a um bebê espiritual. Ele nasceu de novo. E o primeiro ato que ele deve fazer é esse, é passar pelo batismo, assim como muitos fizeram aqui nesta noite. Porque na igreja do Novo Testamento, deixado por Jesus, quando alguém cria, ele era batizado. Quando alguém recebia Jesus como seu Salvador e Senhor, ele era batizado. Quando alguém nascia de novo, imediatamente ele dava esse passo em obediência a Jesus e batizava-se. Então, esse é um modelo que nós seguimos. A Bíblia nos narra também um outro exemplo assim, em Atos capítulo 8, a partir do versículo 30, diz assim: Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Ali perguntou: o Senhor entende o que está lendo? E aí ele disse: como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir, sentar-se com ele na carruagem. Aqui a história vai desenvolvendo entre Filipe e o eunuco, o diálogo deles, até que ele entende, né, o evangelho. Filipe prega para ele sobre Jesus, e o texto diz: enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água, será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus é Cristo, é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, logo após crer, ele foi batizado. O Filipe, ele não disse assim: olha, espera mais um pouco, espera mais alguns anos, espera você crescer mais na fé. Não, a resposta foi, né, você crê? Creio. Então, se você crê, você deve batizar-se. Então, quando nós cremos em Jesus, entregamos nossas vidas a Ele, confiamos que Ele é o Salvador e Senhor das nossas vidas, nós vamos seguir esse passo do batismo.
porque o batismo é uma ordenança de Jesus. O batismo não foi colocado por Deus no final, nem no meio da caminhada, mas é no início da sua caminhada com Deus. Muitas vezes as pessoas mesmo dizem assim: olha, eu preciso pensar mais, é um compromisso muito sério. Realmente é um compromisso, sim, né? Eu preciso me preparar melhor. Eu preciso, pastor, conhecer mais da Bíblia. Sim, você precisa conhecer mais da Bíblia, mas após você se batizar, vai conhecer mais da Bíblia. Todos aqui vão continuar crescendo em Deus, todos vão continuar crescendo e aprendendo mais da Bíblia, não é verdade? Eu não posso esperar primeiro, né, ou não deveria conhecer toda a Bíblia para depois me batizar, porque você nunca vai conseguir, porque a Bíblia e a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, nós estamos conhecendo dela todos os dias, amém? Você pode morrer com 120 anos, amém, irmãos? Vocês querem viver muito? Amém, né? Então, mas mesmo assim nós vamos morrer sem conhecer tudo de Deus e da palavra dele, porque ele é muito grande. A grande decisão é tomada quando nós entregamos nossas vidas a Jesus. E uma vez que entregamos a nossa vida a Jesus, precisamos dar esse primeiro passo, que é o batismo. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você sobre o lugar do batismo, é um lugar de identificação com Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 5 diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Então essa é uma grande verdade sobre o batismo. O batismo nos identifica com Cristo. O batismo é muito além de entrar numa água e sair da água. Ele é uma declaração pública da nossa união com Jesus. 1 Coríntios 6,17, a palavra de Deus diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Amém? Uma vez que você uniu com o Senhor, você agora é um só com ele. E essa é a realidade daquele que nasceu de novo. E aqui no batismo nós exemplificamos isso. E esse unir aqui é um unir, se você for pesquisar no texto grego do Novo Testamento, que não tem como mais separar. Uma vez que você está unido com ele para a eternidade. Amém? Quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus, algo sobrenatural acontece. Ela agora é unida com Cristo. E agora Cristo define a sua identidade. A morte de Cristo torna-se a nossa morte, porque nós deveríamos morrer por causa do nosso pecado, mas Ele morreu a nossa morte, Ele nos substituiu na morte. Mas a ressurreição de Cristo ao terceiro dia aponta para nova vida, uma vida agora ressurreta, porque a Bíblia diz que antes de encontrarmos com Jesus estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas eu estava aqui andando, pastor, eu estava vivo. Você estava sobrevivendo. Agora em Cristo você vai ter vida abundante. Você era alguém biologicamente vivo, mas para Deus você não estava vivo. Você só agora é vivo depois que entregou a sua vida a Jesus. A natureza de Deus entrou na sua vida, e a vitória de Cristo é a nossa vitória também. Amém? O apóstolo Paulo nos ensina isso em Gálatas 2:20. Ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, o dia que você entregou a vida a Jesus, algo agora especial aconteceu. Deus não mudou você apenas te reformando, Ele não melhorou um pouco a sua vida, mas Ele gerou, Ele fez de você uma nova criatura. O velho homem foi crucificado e uma nova vida nasceu. Amém? Esse é o simbolismo do batismo. Quando você é mergulhado naquela água, você está se identificando com Cristo, assim como Cristo foi sepultado. Você foi
Agora aquela vida do passado ficou para trás, mas quando você ressurgiu naquela água, aponta para a nova vida em Cristo que você recebeu. O velho homem foi crucificado. Então esta é a realidade daquele que nasceu de novo, que é retratada no batismo. Quando você mergulha naquela água, você está dizendo: eu morri para as coisas deste mundo. Assim como Cristo morreu, eu morri também. Mas assim como Cristo ressuscitou, a morte não venceu, a morte espiritual, que era o que nos condenava para a perdição eterna, também não pôde vencer você. Você ressurgiu para uma nova vida, e uma vida abundante, e uma vida eterna em Cristo Jesus, amém? É uma vida que vale a pena, é uma vida que não tem fim. Então, ao sairmos das águas, estamos anunciando esta verdade. Por isso o batismo nos identifica com Jesus. Antes você era definido pelos pecados que produzia, como pecador. A culpa te separava de Deus, a condenação. Mas agora você é definido como um filho amado de Deus, amém? Todos aqueles que nasceram de novo são filhos do Senhor Jesus. São filhos de Deus. Nossa identidade não está mais no passado. Quem você era, quem você foi. Minha família sempre era assim, pastor, nada dava certo, as coisas nunca funcionavam. Olha, esquece isso, tudo ficou para trás. Minha família, pessoal, tem esse costume que não é bom. Deixa isso para lá. Agora você recebeu também uma nova família, e é a família de Deus. Você agora recebeu o DNA de Jesus na sua vida, e tudo ficou para trás. Você é uma nova criatura, amém? Então o batismo, ele nos identifica com o Senhor Jesus. Mateus 3, versículos de 13 a 17, vai falar do batismo de Jesus. Jesus não precisava de arrependimento, não precisava de purificação, porque ele nunca pecou. Mas mesmo assim ele se batizou, porque ele estava se identificando com aqueles que ele haveria de salvar. Da mesma forma, no batismo nós nos identificamos com ele. O mundo e as pessoas, todos nós estamos procurando uma identidade. Alguns procuram a sua identidade na sua profissão, ou no dinheiro, na posição social, na aparência, no reconhecimento. Mas um discípulo de Jesus, ele encontra a sua identidade em Cristo, amém? Cristo é a nossa identidade. Uma vez que entregamos nossas vidas a Jesus, mudou-se a nossa identidade. E o batismo é uma declaração pública que agora você pertence a Jesus, amém? Deus viu, todas essas pessoas viram que você pertence a Jesus. Quando o inimigo tentar te acusar, diga para ele: olha, eu sou de Jesus. Jesus agora é o Senhor da minha vida. Você não é mais definido pelos fracassos. Você não é definido pelos pecados que porventura possa cometer ainda, mas você é definido porque você é filho de Deus em Cristo Jesus. Terceiro, o lugar do batismo é um lugar da ruptura com a velha vida e de demarcações de limites. Colossenses 2:12, a palavra de Deus diz: tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo. Romanos 6:6, fui crucificado com ele, o nosso velho homem. O batismo também possui o propósito de estabelecer um marco visível entre o passado e o futuro. Na nossa vida natural, quando existe uma divisa entre terrenos, seja rural, seja na cidade, normalmente tem um marco, tem algo que marca aquela divisa. Porque os proprietários, geralmente, eles sabem onde é a divisa, mas quem não é proprietário precisa de um marco, de ver, olha, aqui é a divisa. Então, o batismo também, ele funciona desta maneira. O batismo é um marco espiritual na vida daquele que passa por ele. É um marco espiritual visível. Antes você poderia dizer: olha, eu sou de Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus, mas agora você, diante de Deus, diante da família, diante dos amigos, diante de toda a igreja, você declarou, a quem você serve, quem é o Senhor da sua vida. Você declarou que agora a sua vida antiga terminou
e começou uma nova vida em Cristo, amém? Então este é um marco, esse dia é um divisor de águas na sua vida, ficou marcado para a história. Quando você passa pelo batismo publicamente, você está dizendo: olha, até aqui eu vivi uma história sem Cristo, mas de agora em diante eu vou começar a viver uma vida com o Senhor. Isso fica marcado. Essa figura também é representada na Bíblia, na travessia do Mar Vermelho, em Êxodo 14. O povo foi liberto lá do Egito, depois de mais de 400 anos escravizados, e quando eles estavam saindo ali do Egito, Faraó vinha atrás deles com as suas carruagens, e eles se deparam com o Mar Vermelho, e Deus opera um milagre ali através da vida de Moisés, abre o mar, eles passam enxuto para o outro lado, e quando o Faraó vem com toda a sua tropa, o seu exército, o mar fecha, e todos aqueles que perseguiam o povo de Deus morreram, porque o Faraó na Bíblia representa o diabo, o Egito representa o mundo. Então aquela passagem pelo mar também aponta para o batismo. No dia que você batizou-se, é um marco espiritual na sua vida. O diabo agora não tem poder mais na sua vida. Você está declarando: o mundo agora não te pertence. Você deixou o mundo, você está numa caminhada com o Senhor. Isso significa que o inimigo perdeu os direitos sobre você, assim como o Faraó perdeu o direito de estar afligindo, escravizando o povo de Deus. Uma vez que eles deixaram aquele lugar, você também deixou o mundo, você deixou o domínio das trevas, e você agora está no reino do Senhor, amém? Uma nova vida começou. 1 Coríntios 10, 1 e 2 fala disso que eu estou te dizendo. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, assim como o Mar Vermelho marcou o fim da escravidão de Israel, o batismo marca o fim do domínio da velha vida sobre nós, amém? Isso não significa que você não vai ter e nem sofrer tentações na sua vida, mas significa que agora existe um novo Senhor sobre a sua vida, amém? Que é Jesus. Antes pertencíamos ao reino das trevas, mas agora pertencemos ao reino de Deus. Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, amém? O batismo é um testemunho para o inferno, é uma declaração para as pessoas que você pertence a Jesus, e é uma proclamação pública que o inimigo não tem poder mais sobre as nossas vidas, amém? Isso é poderoso, não é só um simbolismo, mas é algo que traz poder do alto sobre nossas vidas. E por último, encerrando, o lugar do batismo é um lugar de testemunho da bênção e da obediência. O lugar do batismo é um lugar de testemunho e da bênção da obediência. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai. Mateus capítulo 10, versículo 32, está escrito assim na palavra de Deus. O batismo é o primeiro grande testemunho público da nossa fé em Jesus. Até aquele momento a decisão tinha acontecido, estava no nosso coração, muitas pessoas já sabiam, mas agora não, ela é anunciada publicamente. O batismo impede que alguém queira ser um discípulo oculto de Jesus. Ele nos leva a assumir publicamente aquilo que nós cremos. Isso é muito importante, porque Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10 diz: se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Quando cada um aqui confessou publicamente, mais uma vez, o que eles já haviam feito, eles estavam registrando que Jesus agora é Senhor, que Jesus é Salvador da vida deles. E era isso que acontecia na igreja primitiva.
Atos 2,41 diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Os cristãos primitivos entendiam que seguir a Jesus exigia uma posição pública, exigia uma declaração pública de fé. Por isso eles não escondiam a sua fé, eles declaravam a sua fé. E o batismo era essa demonstração. Quando você se batiza, você está dizendo: Jesus é o meu Senhor, eu não tenho vergonha de segui-lo, eu quero que todos saibam que Jesus é o meu Senhor. É como quando alguém casa, né? Que convida os familiares, os amigos, e ele quer que todos saibam que agora ele casou, constituiu-se em família também. O batismo é isso: olha, eu quero que todos saibam que a minha vida pertence a Jesus. Amém, irmãos? Por isso é algo tão poderoso. Quando você que veio aqui prestigiar quem batizou-se nesta noite, eles te chamaram porque eles queriam dizer publicamente e dizer para você que você visse que agora eles pertencem a Jesus. Então esse testemunho, ele traz bênção para as nossas vidas. Não porque aquela água ali ela tem algum poder, não, ela é água comum, né? Eu ainda costumo brincar com o pessoal na época da preparação assim: se a água lavasse os pecados, quem batiza por último, né, ia pegar todos. Então não tem nada a ver com a água, tem a ver com a obediência. A bênção está na obediência. Toda vez que obedecemos a Deus, nós experimentamos do favor de Deus. Deus sempre honra aqueles que o obedecem. A obediência nunca traz perda, mas a obediência sempre produz fruto. Amém? A Bíblia diz que o eunuco ou funcionário, como eu li na versão hoje, lá de Atos capítulo 8, no versículo 39, que após ele receber o batismo, ele ficou feliz. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe, embora o funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria, né? Ele se alegrou. Uma outra versão diz: ele seguiu o caminho cheio de júbilo, porque quando nós obedecemos, isso traz alegria para o nosso coração. Quando obedecemos o Senhor, nós sentimos alegria. Muitas vezes queremos experimentar as bênçãos de Deus sem obedecer primeiro o que Ele manda. Então precisamos primeiro obedecer, para depois experimentarmos as bênçãos. A alegria de obedecer. Quem obedece experimenta a alegria de andar alinhado com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Eu não sei se você que me ouve nesta noite já entregou a sua vida a Jesus. Se você já fez como esses que batizaram, e como tantos outros, talvez a grande maioria dos que estão neste culto nesta noite. Mas eu te chamo a uma reflexão. Todas essas bênçãos que nós recebemos por estar em Cristo, e declaramos ela publicamente aqui no batismo, elas são para todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então talvez você vai ser o próximo que vai passar por estas águas do batismo. Mas para isso você precisa primeiro crer. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa confiar que Ele é Salvador, que Ele é Senhor, assim como esses que batizaram-se hoje fizeram, e tantos outros há tanto tempo. Tem pessoas que estão aqui que já batizaram há 40 anos, há 50 anos, ou até mais talvez, né? Nós louvamos a Deus por isso. Nunca arrependeram de seguir a Jesus. Então, se você entregar a sua vida a Jesus, você também vai experimentar e passar por esse momento tão gratificante do batismo. Se você já recebeu a Jesus há algum tempo, já confiou que Ele é o seu Salvador e Senhor, por que você não se batizou ainda? O que você está esperando? O lugar do batismo é no início da nossa caminhada cristã. Não é no fim, mas é no início. É um ato de obediência ao Senhor. E obediência que gera bênçãos nas nossas vidas. Quando você se passa pelo batismo, você declara diante do céu, na terra, que o Senhor Jesus é o seu Senhor. E que agora você faz parte de um reino celestial. E você desfrutará da vida eterna uma vez entregando a sua vida a Jesus.
Eu não quero terminar esse culto sem orar por você e com você. Feche seus olhos, onde você estiver. Coloque a sua vida diante do Senhor. Você viu hoje esse momento tão lindo, tão especial, que toca tantos os nossos corações. O batismo mostra vidas que foram regeneradas, que foram transformadas, que estavam vivendo longe do Senhor, mas agora encontraram a sua identidade em Cristo, encontraram aquilo que lhes faltava. Agora eles tiveram as suas vidas preenchidas, todo o vazio saiu, e agora eles estão cheios da presença do Senhor. Se você pudesse perguntar a cada um desses, muitos têm um testemunho poderoso de mudança, de transformação de vidas. E você? Se hoje o Senhor voltasse, se Ele te chamasse, onde seria o seu destino eterno? E você já pensou o dia que será o seu momento de passar por esse batismo? Está celebrando o Senhor, dizendo que Jesus é o Senhor da sua vida? Você pode começar hoje. Você pode começar a partir de agora. Como, pastor? Basta você fazer uma oração. Você entregar a sua vida a Jesus. Você reconhecer que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. E a partir desse momento, se você orar com sinceridade, você já vai pertencer ao Senhor. Você já terá a sua vida eterna garantida. E aí depois é só se preparar para o batismo, fazer o curso, se você desejar. Mas eu não estou te chamando para batizar agora, eu estou te chamando para que você entregue primeiro a sua vida a Jesus. Esse é o primeiro passo. Então feche seus olhos onde você estiver. Se você deseja nesta noite confiar a sua vida a Jesus, entregar-se a Ele como o seu Senhor e o seu Salvador. Se você entende que você não pode ser salvo, nem morar no céu sem Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não fez isso, você é convidado, não obrigado, convidado a fazer a oração. Eu vou fazer e você vai repetir aí, mesmo que seja baixo, se você quiser. Senhor Jesus, você vai falar se você fez. Eu me arrependo dos meus pecados, reconheço que o Senhor é Salvador, perdoa-me, e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Amém e amém. Se você fez essa oração de verdade, você nasceu de novo, você é uma nova pessoa em Cristo. Mas assim, tão simples, Jesus já pagou o preço. A parte mais difícil Ele fez na cruz, agora basta crer de verdade. Eu gostaria de saber se alguém fez essa oração. Levante sua mão onde você estiver assim, só levanta, pode abaixar. Amém? Amém, fez a oração, amém. Mais alguém fez essa oração nesta noite? Amém, amém, louvado seja o Senhor, né? Agora eu quero convidar todos a ficar de pé, os irmãos do louvor para vir à frente devagarzinho. Você que fez essa oração, né? Se você já tinha entregado a vida a Jesus antes, tudo bem, mas se você fez agora, se você quiser vir aqui à frente, eu vou orar por você nesse momento, né? Você orou entregando sua vida a Jesus. Agora eu quero te convidar, enquanto o louvor vem para a gente encerrar o culto, você quer vir aqui à frente, declarar publicamente que você creu em Jesus? Você já orou, você já levantou a mão? Se você quiser vir, nós vamos estar orando por você, entregando as suas vidas nas mãos do Senhor. Quer vir? Pode vir, não precisa ficar com vergonha não, né? Porque os irmãos que batizaram, eles testemunharam publicamente da fé deles em Jesus. Então, se você desejar, você pode vir. Se você não desejar, né, você não precisa de vir. Então, vamos orar. Mais alguém deseja vir à frente? Não? Então, vamos orar então, né? Nós agradecemos o Senhor por cada um que entregou-se ao Senhor. Agradecemos pela Ludmila, que já tinha entregue a vida ao Senhor, mas mais uma vez quis manifestar publicamente a sua fé
E todos aqueles que oraram, que levantaram as suas mãos, que o Senhor possa recebê-los como filhos do Senhor. É a oração que fazemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, tá bom? Nós vamos encerrar esse culto adorando o Senhor com cântico. Logo assim que nós terminarmos o louvor, está encerrado, nós vamos ter uma cantina ali embaixo. Se você quiser ser abençoado e abençoar a obra de Deus, você pode estar participando ali, passando e adquirindo um salgado, um bolo. Tem muita coisa boa ali. Vamos orar antes. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, com todos que aqui estão. Amém e amém. Deus te abençoe. Logo após o louvor, nós estamos encerrados. As muitas gerações perdidas em louvor, cante ao Cordeiro a canção. Os tristes se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro a canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro a canção. Ele que é livre leva o seu nome. Cante ao Cordeiro a canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo,
sobre todos, e os anjos clamam. Cante, igreja. Bem forte. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Aplauda o Senhor. Glorifique o nome dele. Aleluia. Glória a Deus.